A graça e a paz, igreja. Amém. Que alegria servir Jesus com um povo tão bonito como vocês. Como é bom. Irmãos, eu já quero chamar aqui à frente as crianças para que a gente esteja abençoando elas, liberando elas para as salinhas. Então, se os pais quiserem vir juntos, tragam as crianças aqui à frente, venham aqui as crianças para que nós possamos orar. Pode vir as crianças, vem. Isso. Quem mais? Os professores, professoras já foram para a salinha. Vamos orar então, estenda suas mãos para cá, para que a gente ore. A Bíblia diz que os pais devem ensinar no caminho que o filho deve andar, para que mesmo quando ele crescer, ele jamais se desvie dos caminhos do Senhor. Então, Pai, que o Senhor dê a eles então esse entendimento, abra agora o entendimento dessas crianças, para que eles possam ser alimentados com a palavra espiritual ali nas salinhas. Ministre, ó Pai, no coração deles uma palavra de transformação, e que o Senhor use, ó Pai, capacite a cada professor, cada professora que estarão ali dentro. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ir lá então, todas as crianças. Amém. Gente, sem mais delongas, já toma os seus assentos aí, o pessoal que está em pé, pode sentar agora, pode acalmar no espírito aí, né, agora, para você receber uma palavra do céu aí, que vem do Senhor, tá? Então sente-se aí, acalma o seu coração, tira toda e qualquer distração, né? Nós estamos tão ansiosos, né? Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum, irmãos. Basta a cada dia o seu próprio mal, né? Então que nós possamos viver um dia de cada vez, amém? Eu quero chamar já aqui então meu amigo, querido irmão Esdras, vem para cá, vai trazer algo do céu para nós, que nós possamos orar então pela vida dele. Ele e essa Marinha chegaram agora, né, do campo missionário, estava em viagem, ele vai contar um pouco aqui, vou deixar ele bem à vontade. Mas para quem não é aqui da Fluir, né, da comunidade, não sabe, o Esdras e a Samarinha está lá no fundo, dá um tchauzinho lá. Então eles são um casal de missionários aqui da nossa comunidade, e antes deles irem, né, eles apresentaram aqui, ficaram quanto tempo? Tem umas 3, 4 semanas, 2 meses, né? 2 meses então, desde janeiro, né, que está voando o tempo, né? 2 meses parece que foi 2 semanas, tanto tempo está passando rápido. Mas voltaram então, e hoje o Esdras vai trazer algo do céu para nós, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, mais uma vez nós já te louvamos, te agradecemos por tudo que já foi ministrado, por esse ambiente que está sendo gerado aqui, ó Deus, que nós possamos continuar, ó Pai, nos alimentando ainda mais daquilo que o Senhor está gerando aqui para nós. Usa a vida do teu filho, ó Pai, como um servo, como um instrumento aqui nessa noite, para ministrar algo aos nossos corações. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, amém, amém. Eu acho que vocês não comeram feijão hoje, um arroz. Macarrão serve, dá um amém mais forte aí, irmão. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Muito feliz de estar em casa de volta, né? Depois de muito tempo. Eu brinco sempre com essa amada, amor, quando a gente vai voltar, né? Vamos nos reconciliar, né? Vamos lá. O pastor fazer apelo, a gente se reconcilia. Gente, a nossa vida, Deus tem permitido que seja corrida por esses dias. Mas voltar para casa é sempre bom demais. Louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus é bom demais estar aqui, né? Eu louvo a Deus por essa igreja que tem sido de edificação na nossa vida, né? Comer um pão fresco todo dia. A gente volta para casa, volta para a igreja, e a gente senta ali, canta ali, ouve a palavra de quem está pregando, e vê assim, cara, a gente está no lugar certo, no rumo certo, na igreja certa. Tenha certeza de uma coisa, irmãos, Deus está direcionando a nossa comunidade, e eu creio que nós estamos, sabe, imersos no que Ele está fazendo nesse tempo na nossa igreja. Você crê nisso? Amém? Amém? Nós viemos aí de 5 ou 6 semanas, 5 ou 6, né? Direto aí. Nós fazemos parte de um treinamento, alguns conhecem a cabana. Aproveitamos para passar na Ilha do Marajó. A gente falou, né? Na última vez que nós estivemos aqui sobre a Ilha do Marajó.
Antes de começar a palavra, eu quero te fazer um convite, né? Nem falei com o Diego, mas vou fazer esse convite aqui. Depois ele briga comigo. O convite é, escreve aí você que quiser participar. Em maio, de 15 a 22 de maio, nós estaremos fazendo uma jornada missionária para a Ilha do Marajó. A Ilha do Marajó é assim, muita necessidade. A gente quer levar médicos, profissionais, a gente quer levar músicos para lá também. Todos vocês que tiverem oportunidade, Esdras, eu não sei tocar, não sou médico, não sou nada. Vai, eu também não sou nada. E Deus faz os negócios lá. Amém? Se tiver mão para orar pelos outros, se tiver pé e fé, vamos embora. Amém? Vamos lá. Se você quiser informações, nos procure. Procure o Diego também, ele tem o nosso contato, a gente passa para vocês. Amém? Pegue sua Bíblia aí, fique de pé comigo rapidamente. Quero abrir a palavra de Deus com você. Em Filipenses, uma passagem bem conhecida por nós. Aleluia. A gente veio de São Paulo, em Macapá, uma semana antes, uma gripe pegou todo mundo. Pegamos uma gripe, e eu tenho um negócio que eu dou uma tosse alérgica, né? Depois da gripe. Então, se eu tossir aqui, irmão, você dá glória a Deus, amém? Amém. Não me deixa sozinho. Você vai glorificando até eu parar de tossir, tá? Não é Covid, tá? Fique tranquilo. Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante. Amém? Todos abriram? Não vos declaro isso por necessidade alguma, porque aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer circunstância. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando necessidade. Vamos falar todo mundo junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela liberdade de poder falar contigo. Obrigado porque Tu estás presente, Pai. Espírito Santo, Tu é mais do que bem-vindo, Tu és necessário aqui nesse lugar. A Tua presença, sabe, se faz necessária para nós, Senhor. Se eu falar, poucos entenderão, alguns entenderão, mas se Tu falar, Pai, aqui, hoje, continuar falando, todos serão alimentados, todos serão satisfeitos. Espírito Santo, nós somos sedentos por Ti, sedentos pela Tua palavra, sedentos pela Tua presença. Nós queremos somente o cumprimento da Tua palavra. A Tua palavra diz que aqueles que crescem em Ti, Senhor, os sinais seguiriam. Nós queremos hoje, Pai, muito mais do que sinais, nós queremos o Senhor. Nós queremos a Tua presença, os Teus sinais também, amém, que nos acompanhem, Pai. Mas, Pai, que a Tua presença esteja conosco nesse lugar. Deus, que Tu fale ao nosso coração, que Tu encontre corações abertos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se assente aí. Amém, querido? Eu sou casado com aquela mulher bonita ali, ó. Você que não conhece essa, mas levanta a mão aí. Você pode olhar ali e ver que oração resolve, amém, irmão? Que você olha para essa carcaça aqui, não é muito legal, mas você olha para ali e vê que oração resolve. Você que é solteiro, né? Vou te dar uma dica, ganha quem ora mais, né? Samara vacilou na oração, eu orei mais do que ela. Casei com ela, nós nos conhecemos no campo missionário, lá na África, irmão. Né? Estava lá, solitário, né? Triste. Deus mandou um avião dentro de outro avião, amém? Aleluia!
Hoje eu tenho, hoje eu ganhei a minha pedrinha na coroa. Ai, Jesus. Ai. Então, nós estamos aí já há 3 aninhos, né, amor? 3 anos e pouco. Vim com 2 amigos ali, o David e o Rodrigo, desde a adolescência aí, né? Aí quiser saber meus podres, está ali, né? É muito bom estar com eles. Queridos, nós lemos alguns versículos aqui, uma carta muito bonita, com poucos capítulos, né? Carta aos Filipenses. Quando você lê a carta aos Filipenses toda, você vê que por várias vezes Paulo fala: alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, por várias vezes. É uma carta pequena, com poucos versículos, não é grande, você, com poucos 10, 15 minutos você lê. E é uma carta linda. Paulo fala sobre propósito, Paulo fala a uma igreja, sabe, que ofertou com ele. Esse versículo que nós acabamos de ler, Paulo está agradecendo por uma oferta, né? Mas nós acabamos de ler um versículo muito conhecido por nós, é ou não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos conheciam esse versículo? Amém? Mas há um contexto nesse versículo. A primeira vez que li a carta aos Filipenses, eu imaginei assim: Paulo deve estar na beira da praia tomando uma água de coco, né? Lá em Maldivas, olhando aquela água azul e escrevendo, né? Eu lembro quando eu tinha acabado de casar, Diego, e tudo que vinham falar para mim eu dava uma solução, porque eu estava muito feliz. Quando você passa por um momento de grande felicidade ou de grande conquista, né, Carlos? Tudo é bom, você tem uma solução para todo mundo. Chega um amigo na friend zone e você já dá um conselho para ele: não, irmão, ora. Todo mundo que vinha para mim conversar comigo, Eduardo, eu falava: não, cara, vai dar certo. Às vezes não tinha nem propósito no negócio, mas eu falava: não, vai que Jesus vai fazer, né? Ora que vai dar certo. Não, mas eu tenho dificuldade financeira. E eu contava o testemunho do meu casamento, porque eu tinha acabado de passar por um momento muito bom, muito alegre. E quando você lê a carta aos Filipenses, você subentende isso: poxa, Paulo deve estar passando ou vivendo um momento muito legal, muito top na vida dele, né? Porque ele fala por várias vezes: regozijai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos. Ou tem uma outra opção, André. Se ele não está vivendo num momento bom, ele está escrevendo para alguém que está em um momento bom, né? Que está passando por uma situação legal. Ele está escrevendo para alguém que, sabe, está experimentando disso. Mas quando você vai entender o contexto da carta aos Filipenses, Paulo estava preso, sendo açoitado todos os dias, olhando para as grades todos os dias, dentro de um cubículo. Talvez o cenário não era muito legal, a comida não era muito boa, não tinha água de coco talvez, né? Com certeza não tinha dentro de uma prisão. Mas sabe, tinha algo que ia além da geografia que ele estava, da situação que ele vivia, que era um propósito que ardia dentro dele muito forte. A carta aos Filipenses que você leu começa em Atos 16. Se você quiser abrir, você pode abrir. Atos 16 vai contar que Paulo queria viajar, fazer missões para um certo local, mas a Bíblia vai falar que ele teve uma visão de um homem acenando para ele, falando assim: atravessa a Macedônia e nos ajude. Ele teve essa visão e entendeu: é o Espírito Santo que está falando e me convidando. Eu preciso ir para esse lugar, eu preciso ir para a Macedônia. E quando ele atravessa e vai para a Macedônia, ele para nessa cidade, a cidade de Filipos. Uma cidade com muito comércio, rica, e ele começa a pregar a palavra. Atos 16 vai falar que durante o momento que Paulo prega, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, enquanto Paulo está pregando, a Bíblia vai falar que uma mulher, toda vez que passa, eles passam, Paulo e Silas passam, elas falam assim: olha aí, é o homem de Deus. Olha aí, esses homens aí são os homens de Deus. Mas ela não falava isso porque ela estava participando dos cultos lá. A Bíblia vai falar que ela tinha um espírito de adivinhação, amém? Misericórdia, amém não.
A Bíblia vai falar que ela tem um espírito de adivinhação. Mas repita comigo, Paulo, mais forte, irmão, você tá meio cansado, né? Paulo era um homem de Deus. Ah, então ela está certa, Esdras. Se Paulo era um homem de Deus, ela estava falando que era um homem de Deus, então está tudo bem. Ele pode continuar a jornada dele pregando o evangelho, mas repita comigo, Paulo não era um homem que Deus usa. Ele era um homem de Deus. Entenda uma coisa, quando você encontra um homem de Deus, a última coisa que ele quer de você é um tapinha nas costas. Quando você começa a experimentar e viver o evangelho de Deus, a última coisa que você espera é um abraço confortável. É alguém falando, cara, muito bom, você é o cara. E Paulo não esperava isso. Paulo era um homem de Deus. Ele sabia que no caminho dele, ele fala, cara, eu não sei o que vai me acontecer, não sei para onde vou. O que eu sei é o que me espera são tribulações. Por que eu estou falando isso para você? Aquilo começou a incomodar Paulo. Ele estava na cidade onde Deus mandou ele ir. E tinha uma mulher, sabe, levando a bola dele, né? Poxa, esse cara é o cara. Esses caras são homens de Deus. Esses caras são usados. Aquilo começa a incomodar Paulo. Aí a Bíblia vai falar que Paulo chega naquela mulher depois de dias, coloca a mão na cabeça dela e expulsa o espírito de adivinhação dela. Diga, uau. Não, está fraco, irmão, uau. Mas você pode pensar assim, poxa, são dias, pastor, dias. Ele podia ter expulsado isso há muito tempo, né? A mulher passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias fazendo a mesma coisa, por que ele não fez isso antes? Se ele era um homem de Deus, Carlos, e não gostava de tapa nas costas, por que ele deixou que isso continuasse? Aí você vai entender o porquê. Aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação movimentava o negócio de toda a cidade. Pessoas vinham de fora para que ela viesse, adivinhasse, e ela movimentava o comércio. É por isso que Paulo é preso depois. É por isso que Paulo, antes de expulsar qualquer espíritozinho, ele pensou 2 vezes. Antes dele pôr a mão na cabeça dela, ele pensou, poxa, será? É por isso que ele deixou passar uma vez, né? Sabe aquilo que Deus manda tu fazer e tu pede 1 sinal, 2 sinal, que nem Gideão, né? Coloca o algodão lá, Deus que amanheça molhado, Deus que passe um raio aqui agora e passa o raio, Deus que apareça um anjo voando assim. Sabe aquelas confirmações que a gente pede para Deus? Era isso, porque Paulo sabia onde ele estava colocando a mão. Era uma potestade que dominava aquela cidade. Uma cidade movida pelo negócio, e aquela mulher fazia parte do negócio da cidade. A história vai falar, e você conhece essa história. A Bíblia fala que Paulo e Silas são presos, e quando eles estão na prisão, depois de ser açoitados, estão fazendo a obra missionária, fazendo o que Deus mandou fazer, pregando a palavra certa, no lugar certo, na hora certa, com Deus certo, mas estão presos. Um olha para o outro, e a Bíblia vai falar que eles começam a adorar dentro da prisão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eles começam a cantar e a adorar dentro da prisão. A história é conhecida por nós. A Bíblia vai falar que a prisão começa a cair. Os ferrolhos que estavam no braço começam a cair no chão. As grades se abrem. O povo começa a ser liberto e sai da prisão. E quando eles estão saindo da prisão, repita comigo, Paulo é um homem de Deus. Eles estão saindo da prisão, tem um homem de joelho com a espada assim, para se matar. Paulo olha, sendo um homem de Deus, e fala, para aí, porque hoje chegou salvação na tua casa. Hoje, se tu crer, tu e a tua casa será salvo. Você conhece esse versículo? Para aquele homem a morte era certa. Os presos que ele estava reparando foram libertos. Não veio ordem de cima, não foi ninguém que libertou. Ele ia morrer de qualquer jeito, mas ele se encontrou com o homem de Deus. No caminho dele, no suicídio dele, no momento que ele decidiu tudo, passou o filme que tinha que passar na cabeça, ele tomou a decisão que tinha que tomar. Ele lembrou do filho, da família, sabe? Eu não sei se você já teve uma experiência de quase morte. Alguém já teve essa experiência? Eu lembro que eu estava no meio do rio, eu pensava que eu tinha 16 anos, né?
Eu vi os meninos correndo, saíram nadando e foram lá para o meio do rio. Eu falei, eu sei, eu posso, né? Saí correndo, fui lá no quarto, tirei a camisa, coloquei um short. A Samara olhou para mim e falou, amor, não vai, sabe? Aquela palavra da esposa que tu tem que ouvir. Aí eu falei, que isso, amor? Rapaz, vou tomar um banho, tá quente. Estava em Tocantins, 30 e poucos graus, quente, um riozão na minha frente. Eu falei, eu vou. Ela falou, amor, não vai. Eu falei, Jesus, eu vou. E eu fui, irmão. Se a tua mulher falar assim, olhando nos teus olhos, amor, não vai, não vai. Tem alguma coisa que a mulher tem com Deus, né? Que tu não deve ir. Eu fui. Ah, pai. Menino inexperiente, né? Casou agora. Sou ribeirinho, nascido no Amazonas. Nado de costas. Nado de lado. Saí nadando. Os meninos saíram correndo. Cheguei e saí correndo também. Dei uma abraçada, 2 abraçadas, 4, 5. E eu esqueci que eu estava com mais de 100 quilos, né? 6, 7. Cheguei no meio do rio. Faltou o ar, irmão. Falei, rapaz, eu acho que eu tenho um peso a mais aqui. Eu lembro que eu olhei para um amigo meu chamado Carlos. Falei, Carlos, eu vou afogar, mano. Ele falou, lascou, mano. Porque eu não sei carregar ninguém, não. E aqui é uns 7 metros. Eu tenho 1,80. Tu tem quanto? Fui, comecei a boiar, boiava, respirava um pouco. Boiava, respirava um pouco. Até que eu cheguei na beira do lago, fiquei mais de 6 meses sem entrar em água, Eduardo. Fui para o Ribeirinhos, os meninos pulavam, eu vou nada, tu é besta. Não estou sentindo nada. Nem arrupiava, via o riozão assim, ficava lá na beira, não entrava. Porque eu tive uma experiência de quase morte, sabe? E eu lembro que quando eu tive essa experiência de quase morte, de quando eu estava ali, pensei, eu vou morrer, vou ficar afogado, e vai ser afogado, eu pensei na minha vida toda. E quando eu pensei na minha vida toda, eu lembrei da Samara, amor, não vai. Eu acho que 1/1000 daquele segundo foi eu pensando no rosto dela. Eu falei, rapaz, a mulher jogou uma macumba em mim. Só para me ouvir ela. Mas eu pensei na minha vida toda, irmão. Na minha vida toda. Em poucos segundos. Imagina aquele homem. Ele tinha uma obrigação, deixar aquelas pessoas presas. Era simples. A cadeia estava toda de pé. Tinha ferrolho no lugar do ferrolho, tinha cadeado no lugar do cadeado. Os presos não estavam nem bem, tinha acabado de apanhar. Tinha uns 2 cantando meio subtonado dentro de uma cela. Não tinha problema nenhum, era fácil cumprir aquela obrigação. Mas depois que ele fez tudo isso, ele estava lá. Aconteceu alguma coisa extraordinária, eu não sei explicar, eu vou morrer de qualquer jeito, então eu vou me matar. Eu vou tirar minha própria vida. Mas sabe, passa por ele um homem de Deus, glória a Deus. Sabe, nós precisamos ser esse homem de Deus. Hoje a gente veio conversando no carro, né? Justamente sobre o que a pastora falou aqui, leu aqui, sobre tribulações, ansiedades, tristeza. E a gente conversou assim no carro. Cara, Deus não vai tirar isso aí não. O último aviso que Jesus falou assim, ó, no mundo vocês vão passar por tribulação. Foi o aviso de Jesus, vai dar errado o negócio. Uma hora a tristeza vai vir. Uma hora a ansiedade vai vir. Uma hora a depressão vai vir. Uma hora eu vou estar mal. Uma hora alguma coisa ruim vai acontecer. Mas ele olhou para os discípulos e falou também, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci essas ansiedades. Eu chorei no Getsemane, sabe o que é Jesus? Depois de experimentar toda a vida, de chamar os mais próximos para orar com ele e ninguém orar e dormir, de chorar lágrimas de sangue, de saber que o que esperava por ele era uma cruz. Ele olha para eles e dá o melhor conselho. Porque naquele momento Jesus não era um pregador.
alguém que falava bem, que estava com um sermão na ponta da língua. Ele era a própria mensagem de Deus. Tem coisas que a gente vai ter que experimentar. Porque tem a boa vontade de Deus. Tem a agradável, mas tem a perfeita. E sabe qual é a perfeita? Na cruz. De braços abertos. Os discípulos estavam doidos. Olhavam um para o outro e se indagavam. Quem é que vai sentar na direita, na esquerda? Quando Jesus acabar com o Império de Roma. Uau, isso vai acontecer. Imagina Judas, o Iscariotes, né? Que desejava isso desde pequeno. Que Jesus viesse, o Cristo viesse, derrubasse tudo. Pedro, né? Pedro, daquele jeito que ele era, esperando Jesus montar no cavalo branco, entrar em Jerusalém, tomar o domínio de Roma, sabe? O trono dele. Tem uns que até intercede, né? E fala para a mãe, mãe, vai lá, intercede por nós. Aí chega uma mãe lá, adora Jesus do jeito certo, né? Chega com adoração. Aí ela chega com Jesus e fala assim, Jesus, promete um negócio para mim, Jesus, que quando tu entrar no teu reino, esse aqui vai sentar na direita e esse aqui na esquerda. Só que o que ela não sabia, que o trono de Jesus na terra não era uma cadeira feita por Roma. Não era uma cadeira decorada, bonita. Era uma cruz. Esse era o lugar de ascensão de Cristo. E esse Jesus que sabia que esse era o lugar mais alto que ele iria se assentar na terra, no momento de tribulação, exalou palavras, sabe, de vida. Ele ainda fala assim, a minha paz eu vos deixo. A paz que excede o entendimento. Amém? Sabe quando é que essa paz vai vir? A paz que excede o entendimento? Quando o entendimento acabar. Porque a paz que excede o entendimento. Quando não tiver o que fazer, você olhar para o bolso, não tem nada. Sabe quando a gente olha para o bolso, vê se tem algum dinheiro perdido? Será que tem uma nota de 2 aqui? Quando a gente tiver uma situação que não tem o que fazer, aí é o momento onde essa paz vai agir. É para esse momento que ele prometeu essa paz. A paz que excede o entendimento. Mas entenda uma coisa, para vir essa paz que excede o entendimento, para vir todo esse tipo de promessa que Jesus nos deu, é necessário uma coisa, repita comigo, propósito. O Senhor me trouxe para falar sobre isso com você. Propósito. Eu tenho falado uma palavra por onde a gente tem ido. O Senhor não te colocou no teu trabalho porque você precisa de recurso financeiro. O Senhor não te colocou no bom trabalho ou, sei lá, no que você faz, te deu uma empresa para você gerir, porque você precisa de recurso. Nunca foi isso. A minha Bíblia vai falar que fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão, nem a sua descendência padecer. A minha Bíblia vai falar que Deus tira o povo de Israel do Egito, coloca no meio do deserto, e quando eles precisavam de pão, vinha manar do céu. Quando eles precisaram de água, ele mandava Moisés tocar na rocha e sair água. Como assim, Esdras? Para que serve o meu trabalho? Para que você seja a voz dele lá naquele lugar. O Senhor quer usar o ordinário de forma extraordinária na tua vida. O que você faz habitualmente de forma extraordinária. O Senhor quer usar a faculdade que você faz, não é para que você seja um erudito, entendido, tenha, sabe, lá, a sua inteligência, sabe, tenha um bom currículo, nunca foi esse o objetivo. Você não está na faculdade que você está, porque, sabe, você fez um bom Enem, ou não sei, o ProUni deu certo, não é. Você está lá porque Deus te colocou lá, e há um propósito disso lá. A minha Bíblia vai mostrar Deus tirando o povo de Israel do Egito, cheio de ouro, riqueza. Podia cantar aquela música, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? A música da vingança. Eu já cantei também, irmão. Confessa e deixa.
Deus te dê misericórdia, já deu para mim, né? Eu já cantei, não me ajudou quando vê você na bênção. Não foi para isso que Deus tirou eles lá. O povo era escravo, sabia fazer tijolo só, e sai rico. Eles construíram um bezerro enorme de ouro, só com o brinco da orelha das mulheres, irmão. Foi um bezerro enorme construído, só com o ouro que tinha na orelha. Imagina os vasos, toda a riqueza que eles tiraram do Egito. Só que em Êxodo 25, a Bíblia vai mostrar o propósito do ouro, o propósito da prata, o propósito do rubi, o propósito das pedras preciosas. E Deus fala assim: pega uma oferta voluntária entre todo o povo de Israel, ouro, prata, bronze, púrpura, e faz um santuário para mim. O propósito nunca foi sustento. O propósito, Carlos, nunca foi para comprar pão no meio do deserto, não tinha padaria. Peregrinavam por cidades, mas não tinha hotel, não, era no meio do deserto. Quando não tinha nem sombra, porque quando vinha o sol do dia, a Bíblia fala que tinha uma nuvem. Quando vinha o frio da noite, tinha outra nuvem de fogo. Entenda uma coisa, querido. Eu vim aqui para te chacoalhar por dentro e falar: o Senhor quer que você volte para o propósito. A palavra é essa, é simples: feijão com arroz, não tem mais nada. É essa. Nós somos a geração das doenças psicossomáticas: ansiedade, depressão, síndrome de pânico. A gente faz a cabana Tim. Na cabana Tim é o que a gente mais vê, irmão. Menino de 10, 12, 13 tomando remédio controlado. E não é filho de não crente não, irmão, dentro da igreja. Triste, angustiada, e você se pergunta: o que esse menino viveu, rapaz? Sabe por quê? A mensagem que nós vamos precisar pregar nesse tempo não é sobre cura, não é sobre avivamento, não é sobre prosperidade, não é sobre graça, não é sobre nada, é identidade. Vai ser a palavra da nossa geração daqui para frente. A minha, a sua, a nossa palavra daqui para frente vai ser identidade. É mostrar quem eles são. Primeiro mostrar quem Deus é. A partir de quem Deus é, nós vamos mostrar quem eles são. Porque só dá para conhecer quem nós somos conhecendo quem Deus é. Essa é a geração. Pessoas perdidas dentro de uma casa. Meninos sem paternidade, com o pai dentro de casa. Talvez você está aqui me ouvindo e essa é a sua história. Você passou por situações difíceis. Você, sabe, andou por caminhos perdidos. Você está numa faculdade e não sabe o que está fazendo lá. Não sabe por que está lá. Você olha para o seu trabalho e não vê, sabe, mais sentido naquilo. Sabe, o ganhar dinheiro já não tem mais aquele sabor de antigamente. Sabe o que é isso, querido? É um vazio que somente Deus pode preencher. Mas para que Ele possa preencher essa água, nós precisamos demonstrar sede. A Bíblia fala que Jesus encontra uma mulher na beira do poço, no capítulo 4 de João. Quando ele encontra aquela mulher, ele pede água, a mulher se desconstrói. Como assim? Tu sendo judeu, pede para mim, que sou mulher, samaritana, a de beber, tu não sabe o que acontece entre os samaritanos. Ela dá uma aula de história para Jesus. Sabe por que desconstrói ela? Porque não era um pregador, era o verbo vivo. Sabe o que vai ser solução para a nossa geração hoje? Não é ter bons argumentos para discutir com um ateu na praça. Eu já fiz isso, irmão. Discuti com um ateu na praça, fiquei irado. Falei que ele era ateu de internet. Fiquei brabo com ele. Depois que a gente discutiu, eu descobri que o cara era lutador de jiu-jitsu. Eu ia pegar uma surra, irmão, nem sabia. Eu apontava o dedo nele. Ele me atrapalhou, eu estava pregando para outro cara, não era nem para ele. Fiquei muito bravo.
Eu sou assembleiano de berço, né? O assembleiano gosta de fazer aquela oração. Eu aceito Jesus Cristo como único e verdadeiro. Eu estava na sede já. O irmão estava quase aceitando. Eu cheguei com bons argumentos, falei bem, abri a Bíblia, falei com a Bíblia, mas não resolveu nada. Eu saí com raiva, ele também. Ele não aceitou Jesus e eu acho que eu desviei naquela conversa. De tão raiva que eu estava. Sabe por quê? Porque o que vai convencer o ateu não é o argumento, é o que ele nunca experimentou. E é isso que nós precisamos levar onde nós estivermos. Isso é o propósito de Deus para você. É te colocar em lugares ordinários, normais, habituais, de forma extraordinária. A Bíblia fala no capítulo 6 de Atos que Estevão servia a mesa, servia as viúvas, fazia coisas normais e habituais. Mas a Bíblia vai falar que ele fazia isso cheio do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. A partir de hoje, os teus dias podem ser normais, habituais, mas tu vai fazer tudo isso de forma cheia do Espírito Santo de Deus. É isso, sabe, irmão, eu tenho feito uma oração para Deus. Senhor, eu não quero ser um espectador, eu não quero ver o que tu está fazendo na minha geração, eu quero fazer parte. Eu não quero sair daqui, sabe, viver essa vida contando a história dos meus pais. É legal, mas não é o que eu quero. Eu não quero só isso. Eu quero experimentar o que Deus está fazendo. Sabe por que Paulo fala esse versículo célebre, bonito, que a gente gosta de falar? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele falou, eu sei padecer necessidade, eu sei passar fome, eu sei ter onde dormir, eu sei. Por isso que ele fala, eu posso todas as coisas naquele. Não é porque aquele, não é porque aquele, não, é naquele, é nele, é nesse lugar. Pode vir prisão, irmão, pode vir, sabe, o que vier, porque o lugar que eu estou não é geográfico, é nele. Nesse mundo eu peregrino, eu faço o que ele tiver de fazer. O que eu tiver que pregar, eu prego. Onde eu tiver que trabalhar, eu trabalho. O que tiver de comer, eu como. Onde tiver que deitar, eu deito. Mas o lugar que eu estou é nele. E nenhuma das aflições vão poder me abalar, irmão. É por isso que tu vai passar por situações difíceis. Tu vai sair do domingo, a segunda vai ser triste, difícil. O pós-culto é ruim. Parece que aqui dentro a canção me move. Eu estou bem. O ministro de louvor canta, o Vitor cantou, eu estou bem. A palavra vem, eu estou bem. O culto acaba, eu estou bem. Tem ceia, tem tudo. A gente vai para o Meat Dog, está tudo bem, mas chega segunda-feira, o trabalho não dá certo. Eu já acordo mal. Sabe por quê, irmão? O inferno sabe o que tem dentro aí. O inferno sabe o que está te abastecendo aqui. O inferno sabe o peso da palavra que você está recebendo. O inferno, mais do que ninguém, sabe o que nós carregamos, o quão grande é o propósito. E ele, mais do que ninguém, vai tentar derrubar o que tiver de derrubar, desanimar o que tiver de desanimar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite não foi porque você quis vir. Não é porque você não tinha nada para fazer. Não é porque você zerou a Netflix, não tem filme nenhum para assistir. É porque Ele marcou um encontro contigo aqui nesse lugar. E o sentimento no coração de Deus para você hoje é saudade. É saudade do secreto lugar. Irmão, eu não vou ficar de espectador no que Deus está fazendo. Fazem 6 anos que a gente fala sobre avivamento. 6 anos que a gente fala sobre avivamento. Quem congregou na casa de Atos sabe, o pastor por 2 anos só pregava sobre avivamento, né? Eu não sei como, ele abria a Bíblia, num texto diferente, falava. Eu falava, meu Deus do céu, eu queria ter essa habilidade.
era o mesmo, né? Eu fui para casamentos com o meu sogro. Ele falava sobre avivamento no casamento. Eu falava, como é que o cara juntou um ponto com o outro ali e deu certo? E nós viemos pregando, mas irmão, a gente não precisa olhar para Azusa para ver o que Deus está fazendo. Pode não ter um incêndio, mas tem graveto queimando. Você acabou de ouvir sobre uma faculdade que está pegando fogo. O povo começou um culto, não conseguiu terminar. Porque a primeira coisa que acontece é que o relógio cai da parede. Ontem nós estávamos no culto, eu entreguei 10 horas com vergonha. Sabe quando tu entrega o microfone com vergonha? Falei, pastor, me perdoa. Mais tossi do que preguei, né? Só que o culto não acabou. O pastor tentou finalizar, tinha um menino lá no meio. Gritava, recém-convertido, falando em línguas. Outro recém-convertido olhava para ele e falava assim, é normal isso aqui? A gente, não, fica tranquilo, é normal. Ele não sabia o que estava acontecendo. O culto acabou, os meninos ficaram, deu 11, deu 12, deu 1 da manhã. Eles encontraram um morador de rua, começaram a pregar para um morador de rua. Ligaram para o pastor que estava na casa do irmão e falaram assim, ei, tem uma casa de recuperação, o cara quer ir. Aí o pastor foi aconselhar eles. Irmãos, está acontecendo. Eu não estou falando de sinais, eu estou falando do noivo, sabe? O próprio noivo, porque em tempos de avivamento a gente prepara o sermão, mas se Deus quiser usar um menino no meio das pessoas, Ele usa. O grupo de louvor ensaia 3, 4 canções, mas de repente vem o Espírito Santo e faz uma canção nova. O Espírito Santo vem, sabe, e faz o que Ele quiser. Ele muda. Deixa eu beber água, irmão, vai dando glória aí. A gente prepara o cronograma, mas, sabe, ele inverte. A gente estava em Macapá esses dias. Eu estava estudando a palavra que eu ia pregar, lendo. Aí eu orei, Senhor, me dá a tua graça. O que eu vou falar? Aí o Espírito Santo falou assim, não me atrapalha. Égua. Ignorante, né? O que eu vou fazer? A gente acha que é a gente, né? O que eu vou fazer lá, Senhor? Nada. E foi o que eu fiz, irmão. Eu tentei pregar. O povo não sentou. Mais de 40 pessoas vieram para frente aceitar Jesus. Era pós-carnaval, um culto de jovem. Os jovens vieram tudo do carnaval, irmão. Eu falei, opa, passar a rede, né? O Espírito Santo foi e passou a rede neles. Aí foi mover. Aí teve um momento que eu liguei o celular, tentei pregar. Preguei 5 minutos, irmão, para, sabe, valeu o tempo que eu estava lá. Porque Deus está fazendo, é o Kairos de Deus. Ele vai derrubar o nosso Cronos. Ele vai derrubar o nosso tempo. Ele vai derrubar o que nós estamos fazendo. Eu costumo falar uma coisa. O Senhor não vai levantar no nosso tempo bons pregadores. Não é tempo disso. Eu sou do tempo dos Gideões. Alguém conhece isso? Gideões. Meu sonho era ir para os Gideões, irmão. Apaixonado. Gostava de ouvir, né, as pregações. Meu sonho não é mais esse. O Senhor não vai levantar bons pregadores. O Senhor vai levantar menino, jovem, velho, criança, mulher, quem quiser. Quem tiver disposição no coração e obediência. Deus não vai levantar gente que fala bem. Ele vai levantar gente como Paulo. Pode até falar bem, mas fala assim: eu trago em meu corpo as marcas do Evangelho. Porque o que traz sermão é palavra bonita, mas o que traz o Evangelho é marca.
O que anuncia o evangelho são marcas. São marcas. Você consegue entender, imaginar uma conversa de Paulo com qualquer pessoa? Você olhava no braço de Paulo, tudo marcado, né? Das cadeias que ele passou. Porque ele passou por prisões. Ele apanhou, foi apedrejado. Teve que sair escondido de cidade. Aí você olha para Paulo todo marcado e fala assim: onde foi esse vergão aí no teu braço aí? Foi pregando o evangelho em Tessalônica. Foi pregando o evangelho em Filipenses, aos Filipenses. Foi pregando o evangelho. Foi pregando o evangelho. Sabe? Podem até vir situações difíceis e adversas na nossa vida, irmão. Mas a minha palavra para você hoje: esteja em um lugar, e esse lugar é no propósito de Deus. É lá que Ele quer te colocar. É para lá que Ele quer te levar. Eu estou falando para pessoas aqui que já ouviu na palavra, pessoas falaram, às vezes nasceram em lar evangélico, lar cristão, ouviram por diversas vezes. Sabe o que eu estou falando? Eu estou batendo em água molhada. Sabe? O Senhor quer trazer sentido para cada dia que você viver. O Senhor quer que nós sejamos essa geração que viva, experimente, que incendeie. Nós seremos essa geração que viva os nossos dias difíceis. Eu lembro da Samara vir da faculdade. Irmão, não tem campo missionário melhor do que a faculdade. Sabe disso, né? Quem está aí é universitário ou já foi. Campo missionário hoje no Brasil, dos bons, é a universidade. Federal principalmente, né? Tem de tudo, irmão. Tem de tudo. Na pandemia eu fiquei com raiva, que eu tinha que ouvir as aulas da Samara. A professora era sobre um tema, ela falava de ideologia. Ficava muito com raiva. Eu lembro da professora falando o seguinte, olha só o que a professora falou. Ela falou assim: a melhor forma de acabar com o amor de duas pessoas é casando. Eu falei: abaixa esse negócio em nome de Jesus. Já pensou, irmão? Campo missionário. E eu lembro da Samara vindo, irmão, Deus te abençoe. Eu lembro da Samara voltando da faculdade por várias vezes, chorando, triste. Falando: amor, eu não sei para que Deus me colocou lá. Eu quero pregar, mas não tem lugar para pregar. Pregar aqui é fácil, irmão. Difícil é pregar lá fora. Pregar aqui é fácil, difícil é ter um bom sermão para pregar dentro da tua casa, dentro da tua faculdade. E é isso que Deus quer fazer de nós, um bom sermão aonde nós estivermos. E eu falava: amor, vai, só vai, se Deus te colocou lá tem um propósito. E ela voltou por algumas vezes falando que a diretora falava assim: parece que tem uma áurea, uma luz, uma áurea, né? Uma luz em você. Ela falou: é Jesus. Deve ser mesmo. Deve ser nada, é Jesus. Tem lugar que Deus vai te colocar e não vai te dar um sermão, irmão. O crente que aí nós vai tentar pregar, Jesus vai falar: fica calado. Sabe por quê? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. É isso que Ele quer fazer de você. Arrasta. Eu lembro que eu preguei numa igreja, que era meu sonho de menino pregar. Voltei para casa animado, falei para o meu pai. Meu pai foi meu mentor desde criança. Voltei feliz: pai, cara, eu preguei naquela igreja. Eu tinha um sonho de pregar lá. Meu pai não esboçou nenhuma reação para mim. Aí eu falei: mas que negócio é esse, né? O
cara podia estar feliz comigo. Ele falou: filho, ora para que um dia você saia de casa para pregar. Mas sabe, tu não leve um sermão, tu leve a presença. E não precise falar nada. Eu estava feliz porque eu consegui pregar num lugar legal. Tem lugar que Deus vai te colocar para ser a luz dele lá. Para ser sal, para temperar, para salgar. Não vai ter sermão nenhum. Eu lembro que eu fui para a casa de um amigo que estava precisando de uma mensagem. E eu, como um bom crente, fiquei todos os dias que eu estava com ele pedindo assim: Deus me dá uma mensagem. Deus me dá uma palavra para falar com ele. Deus falou: vou nada. Deus não me deu nada, irmão. Eu procurava, orava, chorava. Ele ia para a faculdade. Voltava da faculdade, eu ficava olhando para a cara dele e ele para a minha. Até que ele falava e começava a confessar o que ele estava vivendo e tal. E a gente cantava, ia dormir. 5 dias. E eu não sabia o que falar. Fui embora, Carlos, não falei nada. Dei um abraço, tapa nas costas dele e fui-me embora. Voltei decepcionado comigo mesmo. Nenhuma palavrinha. Meses se passaram, o menino me manda uma mensagem no Instagram e fala assim: Esdras, obrigado pelo que você fez lá em casa. Eu falei: comer arroz com feijão, né? O que eu fiz lá foi comer. Sabe por quê? O Senhor não precisava de alguém que falasse bem. O Senhor precisava de alguém lá. Você é esse alguém. Independente da tua idade, da tua história. Não sei qual é a tua idade, não sei qual é a tua história, não sei a situação que você vive, não sei o que você passou, mas eu sei qual é o plano de Deus para você. Viver uma vida incendiada com Ele, cheio da presença dEle, aonde estiver. Nem que Ele tenha que te curar de vez em quando, né? A gente passa por umas situações. Foi a palavra de hoje. Nem que Ele cure o nosso coração de semana em semana, de dia em dia. Nem que Ele aplaque as nossas ansiedades, as nossas tristezas. Nem que Ele derrube, sabe, a nossa vontade de andar com os nossos próprios pés, de fazer com a nossa própria força. Nem que Ele tenha que fazer o que for preciso fazer. Mas eu profetizo sobre a tua vida que você, a partir de hoje, vai ser voz de Deus aonde Ele te colocar. Sabe, essa é a nossa geração. Nós somos essa geração eleita, escolhida, irmão. Você crê nisso? Eu amo falar sobre Jesus. Eu amo falar sobre Jesus. Eu lembro de quando meu pai faleceu. Meu pai foi a maior inspiração de fé para mim. Ele estava doente há 6 anos. Eu cria que ele ia ser curado uma hora. Tanto que no dia que ele faleceu, ele falou para mim que tinha acordado cego, que as pernas não funcionavam. Mas eu falei para ele: pai, é um processo e vai dar certo. E eu cria mesmo, irmão. A gente dobrou os joelhos no quarto e orou: vai dar certo. Porque o que ele exalava, o que ele vivia, para mim. Mas meu pai faleceu naquele mesmo dia. Mas a forma que ele morreu me faz estar aqui hoje. E me faz pregar a palavra dele todos os dias da minha vida. Meu pai morreu lendo uns versículos que ele anotava na parede, nos papel, e colava. Um dia eu fiz uma brincadeira com ele. Falei: pai, isso aí é a sua reza, é? Só olha todo dia para esse negócio, esse papel. Ele lia aquilo quando acordava e lia quando ia dormir. Ele falou: não, filho, não é reza não. É porque nós temos a facilidade de esquecer o que Deus falou com a gente. A gente absorve tudo que o mundo fala durante o dia todo. E quando Deus fala um negócio com a gente esquece, não anota, não faz nada. Vai para o secreto, sem papel para anotar. E todo dia eu olho para isso aqui e me lembro do que Deus falou comigo. E quando eu termino de ler,
eu falo, eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E ele faleceu lendo isso. Eu vou morrer pregando a palavra de Deus, irmão. Incendiado por Deus. Tossindo ou sem tossir. Com voz ou sem voz. Mas sabe, eu vou viver esse propósito de Deus. Eu vou estar nesse lugar. Eu vim aqui para te fazer esse convite. Estar nesse lugar. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas aqui. Com todos. Aqui nessa noite. E eu quero te convidar a ficar de pé. Fique de pé. Quero te fazer um convite nessa noite. Você que tem esse desejo de viver intensamente aonde você estiver, essa vida com Deus, seja lá onde Deus te colocar, no teu trabalho, na tua faculdade, os teus dias normais e habituais. Eu quero te convidar aqui na frente para a gente fazer uma oração junto. Aqui. Entregando os seus dias para o Senhor. Deus, eu te entrego os meus dias. Eu te entrego a minha vida por um avivamento na minha geração, na minha casa.